A Kia fica mais séria em relação ao segmento de SUVs elétricos de tamanho médio com este carro, o EV5. Este modelo elétrico de 5 lugares chama a atenção, é prático e surpreende com detalhes inteligentes no design interno. Meu nome é Jonathan Crouch, testo carros há mais de 40 anos. Veja todos no app Car and Driving, Car Reviews. Aqui vou tentar te contar tudo o que você realmente precisa saber sobre este carro de um jeito que você não vai encontrar em nenhum outro lugar. A Kia mira nas famílias com este SUV elétrico de tamanho médio, o EV5 aqui. Vamos dar uma olhada mais de perto. Já estava na hora da Kia nos trazer um SUV elétrico familiar de tamanho médio com formato convencional. As marcas coreanas têm um carro nesse segmento desde 2022, o EV6. Mas é um pouco forçado classificar aquilo como um SUV, e claramente não é um carro, para o tipo de estilo de vida aventureiro que um utilitário esportivo deveria representar. É aí que entra esse carro, o EV5. Visualmente, ele tem clara relação com o maior veículo elétrico da Kia, o EV9, mas diferente daquele carro, e do EV6, ele usa uma arquitetura menos sofisticada de 400 volts. Globalmente, a Kia produz dois tipos de EV5, um modelo chinês e um design coreano com engenharia um pouco diferente, que é o que a Europa recebe. A marca acredita que este carro vai redefinir seu segmento com alguns toques de design inteligentes. Você pode saber mais sobre esse tipo de SUV elétrico de tamanho médio baixando o aplicativo Car and Driving. E se o seu interesse for especificamente neste EV5, você vai precisar ficar com a gente para a análise mais completa do setor, o teste de estrada do Car and Driving. Será que alguém realmente se importa com o desempenho de um SUV elétrico de tamanho médio como este EV5, desde que ele seja confortável, responsivo e silencioso? A Kia claramente pensou assim com o EV6, pois sempre nos impressionamos positivamente com a condução desse carro. Não dá para esperar que um EV5 transmita tanta confiança nas curvas devido à sua postura mais alta e centro de gravidade elevado. Ele realmente não transmite, e a rolagem da carroceria é significativa, embora não consigamos imaginar que isso vai incomodar nem um pouco os clientes em potencial por aqui. A Europa recebe a versão deste modelo feita na Coreia com um pacote de baterias diferente do EV5 chinês. Nossa versão conta com um motor dianteiro de 214 cavalos de potência e 295 Nm de torque, combinado a uma grande bateria de 81,4 kWh, a única disponível. O desempenho parece adequado para o tipo de SUV familiar que este é e pode ser ágil quando necessário. Selecione o modo de condução mais esportivo disponível, o Sport. Os outros são Eco, Normal, My Drive e Snow, e de 0 a 100 km por hora leva 8,4 segundos, chegando à velocidade máxima modesta de 164 km por hora. Mas, dirigindo desse jeito, é claro que você nunca vai chegar nem perto da autonomia elétrica declarada, que é de 530 km. Todos os EV5 contam com frenagem regenerativa operada por aletas no volante e modo de condução com um pedal, que desacelera o carro ao soltar o acelerador, mas com menos intensidade que sistemas de alguns concorrentes. Você vai usar o EV5 principalmente na cidade, onde a direção leve, a suspensão macia e a carroceria envidraçada fazem do EV5 um companheiro agradável. Fora da cidade, a falta de retorno da direção incomoda menos, mas ainda é possível posicionar o carro com precisão. Há muita tração e o modo esportivo com tema vermelho até aperta as abas do banco para te segurar melhor nas curvas. Apesar disso, como já sugerimos, este Kia não reage muito bem quando você força demais nas curvas. Então, não vemos muito sentido em considerar a versão GT topo de linha com dois motores que tem 302 cavalos de potência e faz de 0 a 100 em 6 segundos. Você pode ter uma versão menos potente, do mesmo conjunto mecânico, em um modelo com tração nas 4 rodas e 261 cavalos de potência. Nenhuma dessas duas versões com dois motores havia sido lançada na época deste teste. É melhor focar nas coisas que este EV5 faz bem, e uma delas é a supressão de ruído.
O conforto em rodovias impressiona e viagens longas ficam mais fáceis com a tecnologia semi-autônoma de assistência à condução em rodovias, já de série. Você não esperaria ir longe fora de estrada em um SUV elétrico médio focado em estilo de vida. Com apenas 167 milímetros de altura livre do solo, você não vai longe fora de estrada, mesmo escolhendo a versão com dois motores e tração nas quatro rodas. Mas a capacidade de reboque com freio de 1.200 kg é melhor do que você poderia esperar, embora ainda fique bem abaixo dos 1.800 kg que você conseguiria com um Kia EV6. Ao contrário do EV6, este EV5 tem um perfil tradicional de SUV com dois volumes e parece muito com um EV9 em versão reduzida. Você vai reconhecer a dianteira bastante agressiva com a assinatura Tiger Face do seu irmão maior e o design robusto da linguagem evoluída Opposites United. A postura larga e a linha de ombro pronunciada também podem ser familiares, e a Kia acredita que os pilares derrecuados com suas linhas angulares de caráter enfatizam a praticidade voltada para a família deste EV5. As rodas foram posicionadas bem nos cantos para maximizar o espaço interno, e há um spoiler traseiro de teto estendido para ajudar na eficiência aerodinâmica. Os 4.610 mm de comprimento são um pouco maiores que um Volkswagen ID.4 e ligeiramente menores que um Skoda Enyaq. O que chama particularmente a atenção na dianteira é a iluminação tridimensional em formato de mapa estelar, formada pela assinatura das luzes diurnas. As rodas variam entre 18 e 19 polegadas e, se você evitar a versão básica, as maçanetas das portas são do tipo que se projetam quando você se aproxima. O conceito de design interno é baseado em pesquisas da Kia que sugerem que famílias modernas da geração millennial veem o interior de seu SUV elétrico não apenas como um local de viagem, mas também como um cômodo extra para viver a vida. Por isso, o ambiente amplo na frente, com materiais selecionados e visual sofisticado. O sistema de iluminação ambiente variável tem 64 cores, ajusta-se aos modos de condução, reduz a intensidade em pouca luz e alerta ao exceder o limite de velocidade. Os modelos Kia modernos também trazem duas telas frontais de 12,3 polegadas. As seções de infoentretenimento e instrumentos do painel são separadas por uma tela de 5 polegadas dedicada ao controle do clima. Ela pode ficar meio escondida à esquerda do aro do volante. Os botões físicos sumiram da frente, mas 4 ainda ficam ocultos abaixo do monitor de infoentretenimento. Aqui oferece uma seleção de opções de assentos revestidos com tecidos reciclados, de PET e biocouro, e neste modelo topo de linha há funções relaxantes com ventilação. Escolha outra versão para ter este acabamento interno com cor de contraste marcante. Isso fica claro no volante de formato curioso, através do qual se vê o painel tradicional da Kia, exibindo velocidade e autonomia nas laterais e uma seção central. É possível exibir bússola, assistência de direção, computador de bordo, guia de autonomia, pressão dos pneus ou velocímetro digital. A tela inicial do monitor central mostra os widgets usuais. E, ao deslizar para a esquerda, há outras funções com detalhes interessantes, algo talvez inesperado. Não só clima, calendário e esportes, além de jogos e conectividade com o YouTube, mas também um modo de lavagem de carro e um modo de relaxamento, que otimizam. O interior é otimizado para relaxar e conta com alarme para te acordar. Pena que dois recursos exclusivos do EV5 não vieram para cá. O banco dianteiro estilo sofá, das versões chinesas, e os assentos inteligentes giratórios do conceito original. Estamos sem alguns acessórios legais encontrados em outros mercados, como um compartimento traseiro que mantém a comida quente ou fria, ou a bandeja multiuso do porta-malas que vira mesa para piqueniques improvisados. O espaço de armazenamento dianteiro neste SUV familiar médio é realmente generoso, como se espera. O console central possui um compartimento raso com tampa atrás de uma ampla área aberta, com porta-copos e base de carregamento sem fio. Ele se projeta sobre uma área de armazenamento inferior com duas portas USB-C e uma tomada de 12 volts. Acima, há bolsos de porta amplos e um porta-luvas de bom tamanho. O espaço para os bancos traseiros é generoso para dois adultos, o que é muito bom. Como esperado em um carro elétrico, a base do banco traseiro não desliza, mas o encosto reclina, o que favorece o ótimo espaço para a cabeça típico desse formato quadrado.
O teto solar panorâmico desta versão topo de linha não afeta muito isso. O assoalho plano significa que um terceiro adulto sentado no meio pode ser acomodado sem muita dificuldade. Isso limitaria o uso do prático e profundo compartimento central deslizante. Como esperado, há bons porta-objetos nas portas, apoio de braço com porta-copos, bolsos traseiros e luzes de leitura no teto. Detalhes interessantes incluem controles de climatização traseiros e pequenas portas USB-C embutidas nos encostos dos bancos dianteiros, além de os apoios de cabeça dianteiros servirem também como cabideiros. Quanto ao espaço para bagagem, nas versões acima da básica, ele é acessado por uma tampa do porta-malas com abertura elétrica, que se levanta para revelar um porta-malas de tamanho razoável, com 566 litros. Você conta com um piso de altura ajustável, com um espaço mais profundo embaixo para os cabos de carregamento, embora eles também possam ser guardados nos 44 litros. Espaço Frank sob o capô. Um detalhe incomum está nos trilhos superior e inferior de cada lado, que possuem ganchos ajustáveis. Há também um compartimento superior raso em cada lado. Embora seja difícil imaginar seu uso, a maioria dos modelos recebe. Uma tomada de 3 pinos e uma abertura para esquis permitem transportar cargas longas, e o encosto traseiro rebate totalmente, ficando plano. Nesse ponto, até 1.650 litros de espaço ficam disponíveis. Desde o lançamento e na época do nosso teste, na primavera de 2026, o preço do EV5 começava em torno de 39 mil libras para o modelo de entrada Air. Mas considere mais de 42.500 libras para a versão GT Line intermediária e cerca de 47 mil libras para a GT Line S mais completa que temos aqui. Infelizmente, você vai precisar da versão GT Line S para poder pagar um valor extra para a Kia por uma bomba de calor, que ajuda a preservar a autonomia do veículo elétrico em condições de frio. É um extra de 900 libras, o que parece muito, já que concorrentes como Renault Scenic e Nissan Ariya oferecem esse recurso de série. Pelo menos o valor inclui bastante equipamento. A versão básica Air traz faróis e lanternas traseiras de LED, vidro traseiro escurecido, sensores de estacionamento dianteiros e traseiros, câmera de ré e entrada inteligente. Com modos de condução, ajustes de regeneração de freio e o controle de cruzeiro inteligente 2.0 da Kia com Stop and Go, integrado ao assistente de condução em rodovias 2.0 da marca. Todos os EV5 trazem bancos e volante dianteiros aquecidos, painel de 12,3 polegadas e ar-condicionado automático com sistema Auto-D de desembaçamento. Todas as funções de climatização são controladas por uma tela de 5,3 polegadas no painel. Os recursos de mídia são gerenciados por uma central multimídia com tela sensível ao toque de 12,3 polegadas, navegação integrada e suporte sem fio para Apple CarPlay e Android Auto. A versão GT Line, preferida pela maioria, traz visual esportivo e rodas de 19 polegadas no lugar das de 18 da versão básica. Inclui porta-malas com abertura elétrica inteligente, maçanetas automáticas, para-brisa solar, farol com feixe adaptativo, retrovisores elétricos rebatíveis e função Vehicle to Load, que permite carregar dispositivos externos com a bateria do carro. Por dentro, a versão GT Line oferece estofamento em couro sintético bicolor, bancos dianteiros com ajuste elétrico, pedais de alumínio, bancos traseiros aquecidos, iluminação ambiente personalizável, carregador sem fio e uma tomada de 3 pinos no porta-malas. Se você puder investir na versão topo de linha GT Line, aí sim você terá os verdadeiros luxos. Bancos dianteiros ventilados com relaxamento premium totalmente reclináveis, som Harman Kardon com 8 alto-falantes, teto solar panorâmico com abertura, head-up display e câmeras de ponto cego no painel de instrumentos. Também há uma câmera de estacionamento com visão 360 graus e um sistema de assistência para evitar colisões ao estacionar. A versão GT Line S também oferece o sistema de assistência de estacionamento remoto inteligente 2.0 da Kia, onde você pode ficar do lado de fora do carro e estacioná-lo remotamente, além de uma chave digital que permite abrir o carro com seu celular e reconhecimento de impressão digital. Nesse nível, a Kia ainda oferece adaptador para o sistema Vehicle to Load. Como esperado de um Kia moderno, o carro traz quase todos os recursos de segurança e assistência ao motorista desse segmento. Inclui assistente de prevenção de colisão frontal, assistência em cruzamentos e detecção de pedestres e ciclistas.
Você conta com assistente de permanência e acompanhamento de faixa, assistente inteligente de limite de velocidade, prevenção de colisão em ponto cego e um rigoroso sistema de detecção de mãos no volante. Inclui alerta de atenção do motorista, aviso de saída segura, alerta de ocupante traseiro e airbags conectados ao sistema de emergência. Esses fatores explicam as 5 estrelas em segurança do Euro NCAP. A autonomia declarada dos elétricos quase nunca se confirma no uso diário, e aqui não é diferente. Neste teste, conseguimos cerca de 3,8 milhas por quilowatt-hora, equivalendo a 310 milhas de autonomia. Razoável, mas quase 20 milhas a menos do que os 329 milhas declarados. Esperávamos que esse resultado fosse ainda mais distante do máximo nos meses de inverno, já que a Kia não oferece bomba de calor nas principais versões do EV5 escolhidas pela maioria dos clientes. Isso é particularmente irritante porque a bomba de calor pela qual você pode pagar a mais na rara versão GT Line S deste carro é bastante sofisticada. Sistema multiválvulas inteligente de 4ª geração que aproveita o calor do ar externo para auxiliar a climatização e ainda combina esse calor com o residual recuperado do motor elétrico. A Kia diz que é novidade mundial. E o carregamento? O modelo EV5 companheiro do EV6 foi o primeiro Kia elétrico com carregamento ultra-rápido de 800 volts, tecnologia desenvolvida pelos modelos maiores da plataforma IGMP do Hyundai Motor Group. De forma decepcionante, esse sistema não foi instalado no EV5, então não há chance de este Kia replicar o tipo de velocidades de carregamento corrente contínua realmente rápidas que estamos começando a ver neste segmento. A arquitetura de 400 volts oferece uma velocidade de carregamento corrente contínua pouco impressionante de 150 kW, o que significa que o tempo de carga corrente contínua de 10 a 80% levará os 30 minutos normais da categoria. Existe um modo que otimiza a temperatura da bateria ao ir para uma estação de carregamento rápido. Pode ser ativado manualmente ou funcionar automaticamente pelo GPS. A Kia diz que você pode carregar em corrente alternada em casa de 10 a 100% em 7 horas e 15 minutos, mas isso só se você tiver uma wallbox de 11 kW usando uma alimentação trifásica. Uma wallbox de corrente alternada monofásica mais comum, de 7,4 kW, precisa de 11 a 13 horas para fazer a mesma coisa. A bateria é aquecida por um aquecedor de bainha eficiente e inteligente, com vários mapas para carregamentos em baixas e altas temperaturas. A Kia afirma que, ao permitir que a bateria se aqueça sozinha em até 35 zetas, os tempos de recarga diminuem bastante e se evita a precipitação que reduz a eficiência dos cátodos de íons de lítio. Gerencie funções da bateria do carro pela seção de veículo elétrico na tela central. Isso exibe o status da bateria, estações de recarga próximas, auxilia no gerenciamento do condicionamento e mostra o uso de eletricidade, direção, eletrônicos, climatização e cuidado com a bateria. Existe uma seção de modo utilitário indicando que o veículo pode alimentar dispositivos com a bateria do carro e fornecer energia para casa. E a capacidade de veículo para a rede, permitindo que você devolva a energia de carga não utilizada para uso em sua casa ou de volta para a rede elétrica nacional. O que mais? O seguro é classificado entre as faixas 40 e 42, mais alto do que vários concorrentes importantes. Como de costume, há um benefício baixo que favorece. A classificação tributária estava em 4% na época do nosso teste até a primavera de 27, com um aumento anual subsequente de 1% ao ano. A depreciação deve ficar na faixa de 48% a 51% após 3 anos e 36 mil milhas, o que é muito competitivo para a categoria, e a habitual garantia abrangente da Kia de 7 anos ou 100 mil milhas, um grande incentivo de compra. Há tantos carros à venda nesse segmento que qualquer novo concorrente precisa se destacar com um design inteligente. Vai ser interessante ver se o mercado acha que há o suficiente disso aqui para fazer este EV5 realmente se destacar. Os sinais são bons, já que o EV9 maior vendeu muito bem para a Kia. Conseguir destilar a essência daquele carro para este segmento mais acessível só pode ser algo positivo. Tudo isso faz você se perguntar onde isso deixa o EV6 da Kia, que desde o lançamento sempre foi divulgado como um SUV crossover de tamanho médio.
Ficamos desapontados que o EV5 não tenha o sistema de 800 volts com carregamento super rápido daquele carro, mas fora isso, provavelmente é uma escolha melhor para a família em geral. E mais um morto em combate realmente impressionante.